Show! Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia do Azure Week. Hoje nós estamos aqui com a Carol Lavecchia. Isso mesmo, né, Carol? Lavecchia. Isso. Show, show. Carol vai dar uma aula aí pra gente, vai explicar um pouquinho sobre engenharia de dados. E recordando o Azure Week, que foi um evento que a gente idealizou com a ideia de levar um pouco de conhecimento em relação à plataforma cloud da Microsoft Azure e todo o ecossistema Microsoft 365. Nós já tivemos aí 2 sessões nessa edição, terceira edição. A gente conclui amanhã com file share mais autenticação no AD. E nessa edição especificamente nós temos 2 vouchers para sorteio para dar mais uma força aí para a comunidade. Um deles vai ser destinado especificamente para quem precisa de recolocação. Beleza? E nessa sessão, para quem está participando ao vivo conosco e ficar até o final, vai rolar aí Carol trouxe uma surpresa para a gente, que vai ser um kit da Cumulus. Beleza? Então, Carol, obrigado por ceder seu tempo e manda bala. É contigo agora. Beleza. Obrigada, Nathan. Eu só abri a câmera aqui para me apresentar. Boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigada aí pela presença de todo mundo, né? Todo mundo usa o Teams o dia inteiro para reunião, é uma call atrás da outra, ter que entrar à noite para ir atrás de conteúdo e estudo, não é para qualquer um, né? Então, agradeço aí a presença de todos. Só me apresentando, meu nome é Carol Lavecchia. Hoje eu sou head do time de engenharia de dados e BI dentro da Cumulus. A Cumulus é uma empresa que nasceu na nuvem, começou como uma startup, hoje está uma empresa muito grande, parceira Microsoft, parceira Databricks. E aí hoje eu direciono todas essas demandas de dados para o meu time. E vamos lá para o que interessa, né? Não fala muito de mim, não. Quem quiser souber mais sobre os eventos que eu estou tocando, algumas palestras que eu estou passando com relação a engenharia de dados ou Azure, eu vou passar depois os links aqui do meu LinkedIn, do meu Twitter, o Instagram, que é relacionado na parte profissional também, que eu posto os eventos. Estou para montar um podcast também, estou vendo como que é o público, então eu passo todas essas informações depois para vocês no chat aí, que dá para colocar lá na descrição do vídeo no YouTube, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Quem tiver alguma dúvida, vamos tentar ficar mais pro final, mas se for algo que não dá para escapar muito, só levantar a mãozinha aqui no Teams, tá? Pra gente fazer. Deixa eu só ver como a tela vai ficar. Show. Enquanto você ajusta, é importante reforçar esse detalhe das dúvidas. A gente está numa sala de reunião comum, então todo mundo tem acesso ao microfone. Só ficar atento, caso eu liberar, eu vou mutar. Não fiquem zoados comigo, eu vou mutar rapidinho. E aí, se precisar, se tiver alguma dúvida, levanta a mãozinha e joga no chat, eu vou ficar de olho. Daí eu passo para a Carol no momento oportuno, para não quebrar ali o raciocínio. Beleza? Vamos lá. Beleza. Obrigada, Nathan. Vou só fechar minha câmera aqui para não pesar muito. Tá todo mundo, dá para ver a tela aí, né, Nathan? Tranquilo. Beleza. Depois eu vou, quando chegar na parte das demos, eu abro a tela lá na parte do portal do Azure. Bom, vamos lá. Bom, eu vou falar então sobre como providenciar os recursos de Azure dentro de uma engenharia de dados, né? Então, são as dicas aí e o que a gente passa dentro do time de dados e as soluções que a gente usa hoje com o Azure. Eu gosto, antes de começar, uma frase que eu acho muito legal, que me identifico bastante, de Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. Então, eu gosto muito de usar essa frase porque eu acredito que quanto mais a gente estuda, mais a gente é curioso, tem conhecimento, a nossa mente dificilmente vai voltar ao normal, a gente vai sempre evoluindo, progredindo. Então, eu gosto muito de falar essa frase aqui no início. Bom, já falei sobre mim, né? Eu trabalho na Cumulus Cloud and Data. Quem quiser saber um pouco mais sobre a empresa, www.cumulus.com.br, tem muita informação lá de soluções de nuvem e dados, principalmente. Para quem não me conhece, a minha carreira em TI, eu trabalho há 20 anos com TI, foi praticamente 16 anos da minha carreira como DBA SQL Server, e recentemente, há 2 anos, eu comecei a estudar mais soluções de nuvem, tanto Azure, Amazon Cloud, Google Cloud, e também a parte de Big Data. Comecei a me apaixonar por essa parte, e como eu já vinha da área de dados, acabei migrando para a área de engenharia de dados, que encaixou um pouco mais no meu perfil, tanto como um cientista, vamos dizer, né? Eu sou um membro bem ativo da comunidade, estou esse ano mais ativa com relação a palestras, webinars, lives,
e estou tentando popular mais o meu blog com informações para passar conteúdo para o pessoal da comunidade técnica. Fiz algumas outras palestras aqui, DBA Brasil, Database Weekend, Azure Week Experts, agora esse é o Azure Week, e também o Descomplicando Azure, que a gente fez junto com o Rubão, essas 2 últimas semanas aí, que é um evento bem legal, quem quiser dar uma olhada depois. Tem bastante conteúdo também de 2 semanas de gravação de conteúdo de Azure, tá? Bom, vamos para o que interessa, né? Cheguei de falar um pouco. Isso aqui na verdade, 80% das demandas que chegam dos clientes para nós aqui da área de dados. Então, eu vou tentar explicar um pouquinho sobre cada um deles, um pouco mais voltado para alguns recursos, porque senão o tempo não é o suficiente. Então, eu vou falar um pouquinho como que funciona o processo da engenharia de dados, que a gente trabalha no dia a dia. Vou passar algumas dicas sobre cases de sucesso, sobre os nossos problemas que a gente enfrenta e tudo mais, de acordo com a experiência que a gente tem aí como time. Como eu sou head do time, eu não ponho a mão na massa, mas a gente acaba aprendendo com as soluções, aprende estudando, certificações e tudo mais. Então, eu consigo mostrar depois nas demos, abrir o portal do Azure, então vai ser bem legal que dá para a gente fazer isso junto, que dá para aprender bastante. Bom, como esse é o escopo bem generalizado da maioria do que a gente usa, normalmente os clientes solicitam que sejam plugados as informações do Data Factor utilizando as fontes de dados, ou Data Sources. Então, normalmente o cliente fala, olha, eu tenho um arquivo na empresa inteira espalhada, um CRM, arquivos de contas a pagar, tem que pegar um relatório no financeiro, tem que pegar dados do SAP, dados do SQL com banco estruturado, banco não estruturado. Então, tem várias informações. Então, o cliente chega com uma gama de informações, com várias fontes de dados diferentes, para a gente captar todas essas informações, juntar em um lugar só, transformar, depois chegar ao final com uma camada de visualização para o cliente ter essa visualização consolidada aí dos dados, indicadores para tomadas de decisão. Então, normalmente, a gente utiliza para ingestão de dados, fazer o nosso famoso ETL e algumas transformações, o Azure Data Factor. Então, normalmente, a gente monta o Azure Data Factor, só lembrando que antes da parte da engenharia, a gente tem o envolvimento da equipe de cloud, que faz a infra. Então, chegando o projeto, a equipe de infra monta todos os recursos dentro do Azure. Então, por exemplo, chegou um projeto dessa forma aqui, a equipe de infra vai fazer o quê? Vai subir um Data Factor, vai subir um Data Lake Storage, um Databricks, um Synapse, um Cosmos DB, um Analysis Service e depois a gente vai ter disponível alguma licença do Power BI. Então, normalmente, a equipe de infra primeiro prepara todo esse ambiente, configura de acordo com o que vem da equipe de arquitetura, que já fez a reunião e escopou com o cliente as melhores soluções, volumetria, configuração, tipo de acesso e tudo mais. E a equipe de infra monta toda essa estrutura e deixa disponível para o time de engenharia. Aí que entra o time de engenharia. Então, depois de todos esses recursos montados, essa estrutura, essa infraestrutura configurada, aí o time de engenharia entra para trabalhar. Então, o Azure Data Factor a gente utiliza para fazer gestão de dados, transformação e a parte do TL. Então, normalmente o Azure Data Factor ele faz o quê? É parecido com uma comparação com o Integration Services on-premise. Então, você pega todas as fontes de dados, coloca tudo ali dentro, concentra tudo que você precisa e começa a fazer as transformações necessárias aí para o seu ETL. Então, ele faz essa parte da injeção de dados. Depois, o Data Factor pode colocar as informações dentro de um armazenamento de dados. No caso aqui desse desenho, pode ser um Data Lake Storage, ou um Blob Storage, vai depender da demanda do cliente. Mas vamos seguir esse cenário só para vocês seguirem o roteiro aqui. Então, o Data Factor faz o ETL, o Data Lake Storage vai fazer o armazenamento de todos esses dados que ele capturou de várias fontes, transformou, coletou e joga dentro desse Data Lake Storage. Podemos utilizar o Polydatabase, né? Ou Polybase, desculpa, para passar depois para o Synapse, mas
a gente tem aqui uma perninha. Depois que a gente passou pelo Data Lake Storage, a gente pluga no Databricks. Às vezes não é necessário, tá? A gente, às vezes, não precisa do Databricks para algum momento, mas vamos supor que a gente precisa fazer alguma preparação e treinamento, machine learning, inteligência artificial, e aí entra aí o Databricks, que ele usa linguagens como Python, Scala, Spark SQL, e é um mundo de soluções aí dentro dessa plataforma. Então a gente usa muitas vezes o Databricks para fazer a preparação ou treinamento de algum código, a partir de machine learning e tudo mais. Continuando aqui, depois de fazer a ingestão dos dados, o armazenamento e treinamento, a gente passa para a camada de modelo do servidor. Nesse exemplo aqui, a gente está usando o Synapse. Poderia utilizar um SQL, isso vai depender da volumetria do cliente. A gente cria esse modelo e passa pela camada semântica do Analysis Service, onde a gente vai montar os cubos, a parte de OLAP, todos os relacionamentos, para depois você conseguir plugar o Power BI dentro do Analysis. Então, o Power BI, ele pode plugar várias fontes, lógico, mas ele tem algumas limitações com relação às licenças, e os data sources têm também algumas limitações para conseguir coletar os dados. Então, ele é uma solução muito boa, mas aí tem que ficar atento para não sair pegando as informações direto das fontes de dados com terabytes, que aí já foge um pouco do que ele entrega. Então, tem algumas versões, por exemplo, que você cria o data source e tem um limite até 10 GB. Então, ao invés de você ir direto na fonte de dados, você passa por toda essa engenharia, prepara, transforma, monta um cenário, cria um modelo, passa pela camada semântica e o Power BI pluga no Analysis Service. Então, quando ele for montar essa estrutura de visualização, indicadores dentro do Power BI, ele já puxa direto do Analysis Service, que já está processado, com o cubo, com todas essas informações já trabalhadas. Então, normalmente, esse é o cenário que a gente trabalha com a engenharia de dados. Tem também um Cosmos DB, a gente pode ou não utilizar ele aqui, mas aqui vai depender da solicitação do cliente. Eu vou mostrar depois para vocês. Eu deixei salvo aqui algumas telas com sites que a Microsoft já disponibiliza esses desenhos das soluções, das possíveis soluções, já pronta para você já conseguir trabalhar em cima de um escopo. Então, vamos imaginar que o cliente precisa exatamente desse cenário, já tem isso preparado, com o desenho pronto para você entregar para o cliente, com todas as informações, todos os passo a passo, e mais a parte de link de documentação. Depois eu passo isso aí, que é bem legal. Eu acho que isso aí ajuda bastante num projeto, principalmente na parte da arquitetura. Vamos lá, falando um pouquinho... Bom, eu acabei falando um pouco, né, do Azure Data Factory. Então, é um serviço de nuvem gerenciado, que foi criado para esses projetos híbridos, ou seja, o Data Factory ele pode tanto plugar numa planilha de Excel, ele pode plugar num banco SQL, ou pode acessar um banco SQL Database, ou seja, um SQL na nuvem, já dentro do Azure, ou pode acessar um SQL no On-Premise. Então, é por isso que ele monta essa solução híbrida para conseguir acessar tanto na nuvem quanto no On-Premise. Para acessar o On-Premise, a gente utiliza o Integration Runtime. O Integration Runtime faz o quê? Ele faz com que você conecte o Data Factory em alguma VM do cliente. Vamos supor que o cliente disponibilizou uma VM para a gente, com acesso, está debaixo da rede deles, e a gente configura esse Integration Runtime para vincular a VM, que tem acesso à rede do cliente, para a gente conseguir acessar um ambiente on-premise, vincula com o Data Factory, faz com que o Data Factory consiga enxergar o ambiente on-premise do cliente, independente se é SQL Server, se é Oracle e tudo mais. Então, ele tem essa parte híbrida, utilizando essa solução do Integration Runtime. E tem também outras soluções do Integration Runtime para criar pacotes da parte do Integration Service. Então, vamos supor, você tem seu ambiente já criado, não quer migrar 100% para a nuvem, não quero pegar o meu pacote, meu package ali do Integration Service e transformar ele num Data Factory. Eu quero pegar exatamente esse pacote que eu tenho criado aqui e simplesmente usar o Data Factory para executar esse pacote que está pronto. Beleza, aí você pode configurar o Integration Runtime para o SSIS, e aí faz com que ele execute um pacote de SSIS e você direciona para esse package já criado. E ele vai conseguir acessar o package e executar. Então, tem várias
formas de você utilizar o Data Factor. Lembrando também que o Azure sempre vai atualizando as versões, então sempre quando sai alguma coisa nova, você simplesmente acessa o Data Factor num dia e já está tudo atualizado, você não precisa ir atrás de atualização ou melhorias, ou sei lá, vamos supor um Service Pack da vida, vamos dizer, ou algum patch. Ele simplesmente atualiza automaticamente dentro do portal do Azure, e quando você clica no outro dia, se tiver alguma atualização, já está tudo lá atualizado para você, a Microsoft já deixa isso automático. Então, a gente começou com a versão 1 do Data Factor, tinha algumas coisas que ele não era acessível, que ele não conseguia executar, e aí lançou agora, não muito recentemente, a versão 2, que já tem muito mais recurso, a gente consegue fazer muito mais coisa, e o legal do Data Factor também, que você consegue configurar ele para o GitHub ou para o DevOps. E aí tudo que você faz dentro dos pipelines, você consegue guardar isso, fazer um backup, um versionamento. Então, tudo que você faz dentro do Data Factor, você consegue salvar isso dentro do DevOps e versionar, passar por aprovações. E dependendo da forma com que você configura o seu DevOps, você pode configurar uma esteira, né? Então, tudo que você criar de solução não deve passar por QA, passar por produção, em cima de aprovações. Isso é um outro tema, né, mais voltado para DevOps, mas o DevOps dá para fazer isso dentro do Data Factor. Então, vamos supor que você tem todo um pipeline criado de um projeto e quer usar esse mesmo pipeline, só mudando os data sources do cliente para um outro projeto. Você joga isso no DevOps e consegue capturar esse backup, vamos dizer, e utilizar em outros projetos. Então, ele é bem legal, essa integração que ele faz com o DevOps. É uma ferramenta que a gente usa muito e ajuda bastante a gente. Eu queria só ajustar aqui a tela. Eu vou abrir aqui a tela, porque, teoricamente, seria a parte da demo. Mas só antes da demo, queria mostrar mais ou menos quem mexe aí com o ambiente on-premise, que está acostumado com o Integration Service. Então, essa é mais ou menos uma comparação com relação às nomenclaturas. Então, dentro do Integration Service, a gente cria um Connection Manager, que ele vai fazer a conexão lá dentro do banco de dados, com string de conexão, usuário, senha e tudo mais. Dentro do Data Factor, ele chama de Linked Service. E é tudo muito intuitivo, muito simples de usar. Você clica e puxa, arrasta e consegue colocar as informações necessárias bem mais fácil, vamos dizer assim. Dentro do Integration Service, a gente utiliza o package. Dentro do Data Factor, a gente chama de pipeline. Então, quando você ouvir falando, vamos criar um pipeline no Data Factor, é a mesma coisa que o package que a gente cria dentro do Integration Service. O Source continua com o mesmo nome. O Destination, quando a gente está fazendo uma cópia, alguma coisa para um destino, no Data Factor a gente chama de Sync. Está até errado aqui, mas chama Sync. Então, eles criaram esse nome novo. Control Flow Task, das tarefas lá do Control Flow, ele chama de Activity, e Data Flow é igual. Então, eu acho que é legal essa comparação aí para o pessoal que está acostumado com o Premise não ficar muito perdido quando for criar isso dentro do Data Factor, tá? Então, vamos para a demo. Deixa eu só trocar aqui a tela. Carol, o Data Factor é aquela ideia em que você consegue apontar um arquivo, uma base legada que levar para o Azure. Esse processo ele já transformar os dados ali para ser compatível com a plataforma Microsoft. Exato. Você consegue, por exemplo, já teve uns projetos que a gente plugou no Oracle On-Premise do cliente, puxou todas as informações que precisava, processou o dado, jogou num data lake ou converteu para um JSON da vida para ser lido em um outro momento. Então, ele faz esse papel aí de puxar, fazer a ingestão de dados, as transformações, e aí utiliza várias fontes de dados. Aí ele vai atualizando também. Por exemplo, a gente teve um problema no projeto, até compartilhando aí, né, os problemas que a gente tem na área, de um cliente que precisava ler dados de um Excel, só que não era uma versão de um arquivo CSV, que CSV já era nativo para o Data Factor. Era um arquivo XLS, que ele já estava formatado, só que aí o Data Factor não lia, pelo menos não recentemente. E aí o que a gente precisava fazer? Utilizava o apoio do Databricks ou, de repente, do Logic Apps, Web App, para ler esse arquivo, converter ele para a versão Excel, para depois jogar num Data Lake ou num Blob Storage para o Data Factor entender. Então, ele é muito bom, vai melhorando a cada dia, mas algumas vezes
tem alguns data sources que ele não é nativo para ele, que ele não vai conseguir acessar o arquivo. Aí a gente usa o Databricks para fazer esse apoio. Mas aí, recentemente, saiu uma nova versão que agora ele aceita arquivos de Excel, arquivos XLS. Então, aí já fica mais fácil que vai nativo. Mas aí ele faz dessa forma mesmo. Tem alguns já criados aqui. Só mostrar para vocês aqui, ó. Só voltando um pouco, né? Deixei a tela aberta aqui. Deixa eu só abrir desde o começo. Se você entrar no portal.azure.com, você consegue criar uma conta gratuita para você no Azure. E aí você tem um limite aí, se não me engano, de 100 ou 200 dólares. A Microsoft vai mudando com o tempo esses valores. E você consegue criar algumas coisas para testar, para estudar e tudo mais, com esses créditos, tá? Quem tem certificação Microsoft, que ele gera lá o seu MPID, você consegue criar uma assinatura aqui do Azure, uma subscription, através da sua assinatura do Visual Studio. Então, quem tem Visual Studio aí, tiver uma certificação, depois dá uma olhada com calma, consegue criar uma conta e aí você fica com um valor X por mês aí, se não me engano, de R$600, renováveis, todo mês ele vai renovando para você conseguir utilizar a solução do Azure aí para testes, estudos e tudo mais. Eu acho que isso é bem legal. Então, quando você entra no Azure, depois de criar uma conta no Azure, essa aqui é a tela inicial, que o meu já tem algumas coisas criadas, mas normalmente fica sem nada, com vários vídeos, mostrando um monte de coisa para você estudar. Então, vamos supor que aqui eu já tenho, se você vier em All Resource, eu consigo identificar todos os recursos que eu já tenho aqui na minha assinatura do Azure. Então, aqui é tudo teste que eu fiz em palestras. Então, ele vai ficando daqui salvo dessa forma. E você consegue identificar todos os recursos, filtrar por recurso. Eu não quero ver, de repente, só quem tem Data Factor aqui. Eu não quero ver tudo, quero só ver Data Factor. Você coloca um filtro aqui, ele mostra só o Data Factor. E aí você consegue fazer vários filtros aqui para você visualizar. Vamos criar aqui um recurso novo. Vamos criar aqui um Data Factor. Você pode fazer de várias formas, tá? Aqui é um mundo de opções, é um mundo de soluções aqui. Você pode tanto vir na página inicial, dar um Create Resource, ou você pode vir aqui, falar o nome do recurso que você criar, por exemplo, Data Factor. Você vai vir aqui, ele vai dar uma explicação, e você pode dar um add aqui, tanto faz, tá? Então, vamos fazer da forma mais simples. Vou criar um recurso, ele chega nessa tela também, que é uma outra forma para você procurar pelo Marketplace. Então, vou colocar Data Factor. Ele achou. Passa aqui algumas informações, isso com todos os recursos, tá, gente? Quem for fazer uma criação de um recurso, qualquer recurso que você for criar no Azure, ele vai dar um brief para você sobre a solução, links de documentação, overview, informações de preço, e aí você consegue ver várias informações aqui do recurso antes de criar, tá? Vou dar um create aqui. Bom, vamos lá. Essa aqui é a tela do Azure, deixa eu só tirar isso aqui. A tela do Azure para você fazer a criação de um Data Factor. Só aumentar um pouquinho a tela aqui. Acho que tá legal aí, né? Para eu enxergar. Dá para ver. Beleza. Então, vamos criar um nome. Tudo que você criar de nome, ele vai fazer uma autenticação aqui, uma validação para falar se está disponível ou não. Vamos criar aqui um Azure Data Factor, Azure Wiki, edição 3. Vamos ver. Beleza. Ele deu um check aqui, quer dizer que esse nome é aceito. Uma coisa que eu acho que é bem legal é com relação à nomenclatura, tá? Quando você vai criar os recursos no Azure, eu acho bem interessante seguir um padrão de processo, nomenclatura e organização, que para você no futuro, lógico que quando você está estudando, você vai criar um as das de qualquer jeito, mas eu acho que é legal, eu, por exemplo, mesmo nos meus estudos, eu crio de uma forma organizada, com nomenclatura, que aí vai criando uma cultura aí para você utilizar isso nos seus projetos. Então, normalmente a gente coloca o nome aqui. Tem um link também do Azure, que te ajuda a dar uma nomenclatura para cada tipo de recurso que tem no Azure. Então, Data Factor, a gente sempre coloca a DEP de Azure Data Factor, tem o ADLS, e aí por aí vai. Então, esse aqui é o nome do nosso Data Factor. Você pode escolher a versão, né? Você quer usar a versão antiga ou a nova, está disponível aqui para você. A assinatura que você vai utilizar
no meu caso, minha assinatura aqui do Visual Studio. Se você, de repente, tem várias ou está em outro cliente, você seleciona qual que vai ser utilizada. Esse Resource Group pode ser algo não muito importante, mas para alguns, né? Mas ele é importante porque você faz toda a organização dos seus recursos dentro do Resource Group. Vamos supor, hoje mesmo a gente precisou fazer uma remoção, por exemplo, de todos os recursos debaixo de um projeto específico. Então, vamos supor que tinha mais de 30 recursos criados entre VM, configuração de rede, Data Factor, Databricks, Data Lake e tudo mais. Ao invés de você ir um por um e removendo tudo isso, por exemplo, concluiu o projeto, é uma POC, entregou, vamos apagar tudo, ao invés de você ir recurso por recurso, lembrar qual que é para ir, remover e esperar, se você criar tudo organizado debaixo de um Resource Group, para o projeto, ou para o cliente, ou para a área específica, você fica tudo guardado dentro de um grupo de recursos. Então, se você precisar remover tudo ou fazer um tipo de manutenção, você vai no grupo de recursos e está tudo lá organizado dessa forma. E também por conta da parte de cobranças, de consumo de recursos, então muitos clientes separam o Resource Group por área ou por cento de custo, para conseguir organizar isso aí de alguma forma, saber qual é o time que está gastando mais, qual é o time que tem mais recursos, enfim, para a gente fazer toda essa organização. Então, ele é bem importante, eu gosto de enfatizar isso. Então, vamos criar um novo aqui, chamado Azure Week. Ele já aceitou, beleza? Criamos o nosso Resource Group. Então, todos os recursos que a gente for criar de teste, a gente vai criar debaixo desse recurso. A location aqui é só onde vai ser localizado aí os seus recursos e que tipo de país e zona. Normalmente eu gosto de usar esse Central Yes. E aqui você pode habilitar ou não o Git, que foi aquilo que eu comentei com vocês, de utilizar o DevOps para documentar, salvar e utilizar o versionamento. Tá? Vou deixar ele desabilitado, mas se você quiser habilitar ele, você coloca essas informações do Git, da parte de repositórios, branches e tudo mais. Ele ainda dá um aviso aqui, independente se você deixar habilitado ou não, na criação do Data Factor, depois que ele é criado, você consegue ir lá e criar, habilitar essa função do Git, tá? Então, não é uma coisa que você não vai ter mais opção, ele deixa você criar esse Git novamente depois. Vamos criar aqui, então, o Data Factor. Essa é simplesmente a tela de configuração dele. Então, é versão, nome, assinatura, Resource Group e Location. Nada mais do que isso para criar um Data Factor. Ele é bem simples mesmo. Vocês vão ver que ele vai levar um tempo bem rapidinho e ele mostra depois, você pode vir aqui na Notifications para ver, né, o andamento do recurso que você está criando e aí depois ele abre essa tela que você pode ir controlando também o desenvolvimento dele. Então, pode ver que ele já deu um check aqui, o deployment já está complete e ele também exibe aqui um recadinho para você aqui. Se eu dou um Go to Resource, ele vai direto para o recurso criado, ou seja, essa é a tela do nosso Data Factor. Ele criou um Data Factor, já tem todas as opções de configuração, aqui o nome dele e tudo mais, é Azure, que é o Resource Group que a gente está usando, e ele criou aqui o nosso Data Factor. Então, é bem simples, tanto quanto isso. Para você acessar, você acessa por aqui. Então, toda vez que você abrir um Data Factor, você precisa utilizar ele, você vai clicar aqui em Auto Monitor, ele vai abrir uma outra tela para acessar o conteúdo do Azure Data Factor. Já mostra aqui o nomezinho do seu Data Factor. E essa é a tela inicial do Data Factor. Então, ele tem várias informações bem legais que a Microsoft deixa bem mastigadinho. Isso que eu acho muito legal na Microsoft. Então, eles colocam muito conteúdo, vídeos, tutoriais, documentações, tudo que você precisa saber sobre o produto, a parte de fórum, tudo você consegue ver por aqui. E muitas vezes você tem um projeto que precisa fazer uma cópia simples de um data lake para outro, ou fazer uma conversão de um arquivo. Então, às vezes, ele tem os tutoriais dessas funcionalidades já prontas para você. Então, vamos supor que você tem que transformar um dado usando o Databricks. Você vem aqui, já tem uma solução pronta, você acessa o tutorial, já tem um passo a passo, às vezes com o código pronto, tudo bem mastigadinho para você usar. Para você criar um pipeline novo, vamos criar aqui um pipeline. Você pode vir por aqui, Create Pipeline, ele tem uma tela, um wizard para você, e essa aqui é a tela inicial para você montar o seu pipeline aí
teoricamente, o seu package. Então, vamos supor que essa aqui é a tela de criação do pipeline, você tem as informações para criar seus datasets, os data flows. Inicialmente, a gente vem aqui em Connections. Deixa eu dar um zoom aqui. Não vou conseguir dar um zoom muito. Aqui, ó, Connections é referente lá ao Connection Manager. Hoje saiu, hoje não, né? Eu acredito que menos de um mês aí saiu uma versão nova do Data Factory, então ele está abrindo esse Management Hub. Antes a gente clicava em Connection, ele já abriu uma tela aqui pra gente. Mas vamos lá, ele vai abrir uma tela, a gente continua aqui nessa tela, ele só vem para esse Manager aqui. Então essa aqui é a tela do Connections, onde você vai criar uma conexão com o banco de dados ou com o Data Source. Então você criando um Linked Service aqui, você escolhe, tá vendo? Você consegue criar, por exemplo, eu quero um arquivo por categoria que você pode criar também. Eu quero um arquivo que está lá no storage da Amazon, lá no S3. Você vem aqui, acessa as informações do storage e depois faz uma cópia de todos os arquivos de backup, por exemplo, que estão no S3 para um Data Lake no Azure. Então você vem, pega aqui a origem, cria um Linked Service para fazer as conexões e aí depois você, quando for criar o seu pipeline, as conexões vão estar disponíveis para você. Quer ver? Vamos fazer um teste aqui. Tem várias informações do mesmo jeito que é no nosso Integration Service. Vamos supor que a gente vai usar uma categoria de mover ou transformar o dado. Vamos pegar um copy data. Esse copy data é um dos mais utilizados aí para fazer cópia de um lado para o outro. Então vamos supor que a gente vai copiar um dado de um data lake para um blob e assim vai. Como você criou na Connection um Linked Service, ele vai depois aparecer nessa lista aqui para você, o dataset. Então, primeiro ele cria um Linked Service, depois um dataset. E aí vai aparecer a listinha para você, você vai criar aqui na origem do destino o que você quer fazer, vai dar um validate para saber se está tudo ok, se não tem nada configurado errado, publica ele, quando ele der o publish aqui para você no notification, tá pronto o seu modelo. Você pode vir aqui dar um debug. Vou mostrar para vocês um outro exemplo que eu tenho já criado aqui. Eu tenho um outro já pronto, que aí eu acho que fica mais fácil. Vocês estão enxergando a tela aí, Nathan? Tranquilo, tá de boa. Tá. Essa aqui é uma outra tela de um outro Data Factor que eu criei para uma outra palestra. Então aqui já tem criado um modelo. Vou só abrir para vocês aqui. Eu acho que é esse cara mesmo. Só para mostrar para vocês ele já funcionando. Acho que ele não vai querer abrir aqui porque está aberto no outro. Não sei se vai dar para mostrar a tela para vocês. Eu acho que ele ficou salvo em outro. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Desculpa, gente. Eu abri um monte de tela para deixar salvo. Aqui, o que eu fiz? Eu criei um pipeline de copy data. O que ele vai fazer? Aqui você consegue colocar alguma informação de descrição e tudo mais. Aqui na origem, eu já tinha criado aqui no Connection um Linked Service e criado um dataset. Então, se a gente vier aqui, ó, o Linked Service está criado, tá vendo? Usando um storage account que eu criei no Azure. Então, criei um storage account que ele está acessando aqui. Você consegue fazer um test connection, beleza? Está acessando. Esse cara aqui, o que ele vai fazer? Ele vai copiar um arquivo que está aqui no meu blob, tá? Deixa eu até mostrar para vocês aqui na tela, que eu acho que fica bem legal. Deixa eu ver se vai aparecer. Aqui, ó. Esse aqui é o meu blob, tá? Se a gente utilizar o Microsoft Azure Storage Explorer, você consegue acessar os seus ambientes por aqui. Então, você conecta com a sua conta do Azure, ele vai conectar aqui, vai conseguir acessar as suas contas de storage, contas de Cosmo, Disco e Data Lake. Nesse caso aqui, eu vou acessar o nosso blob. Então, eu tenho um blob aqui, voltando para a tela, eu tenho um blob que ele está acessando essa pasta, CSV Files. Então, eu tenho aqui um blob, e no container dele tem uma pasta chamada CSV Files, que tem um arquivo CSV, beleza?
Tranquilo. Então, eu tenho um arquivo CSV com esse nome, pode dar até um preview data aqui, ó, ele vai acessar. É um arquivo de CSV com os recursos do Azure que eu baixei aqui. Beleza. Estou acessando a origem, sei que é um arquivo CSV. O que eu quero fazer? Eu quero copiar esse arquivo CSV que está aqui no meu blob para dentro do meu Data Lake. Então, vamos supor que o cliente tem várias informações que estão no blob que ele copia para o Data Lake. E aqui tem uma outra pastinha dentro do Data Lake e vou pedir para ele migrar para cá. Então, eu vou pegar esse arquivo aqui, vou fazer na hora aqui, hein, tá, gente? Um arquivo Azure Resource, que está no meu blob, vou copiar para cá com outro nome, beleza? Então, aqui, ó, no Destination, ele está apontando para o meu Data Lake. Então, ele vai conseguir conectar no meu Data Lake e fazer essa migração aí, até o Test Connection. Testei até agora há pouco, estava tudo funcionando. Então, beleza. Vamos fazer uma cópia de um blob para um Data Lake. Você vem aqui da debug, eu já tinha dado publish, tá, gente? Então, dei um validate all, vi que tá tudo ok, dei um publish, ele publicou, mostrou a notificação, tem até salvo aqui as notificações de publicação, beleza? Vamos executar. Então, vem aqui e dá um debug. Esse cara vai fazer o quê? Vai começar a rodar esse pacote que é simplesmente uma cópia de um blob para um Data Lake. Quando você clica, aqui está nas informações do copy data. Você clica para fora, ele mostra que a evolução do seu pacote é sendo executado. Você vai clicando aqui, você vai atualizando ele. Ele estava como queue na fila, passou como process, muito rápido, e aqui está como sucesso. Aqui você consegue visualizar os detalhes. Então, por exemplo, ele mostra essa telinha bem legal, que ele fala aqui, ó, você pegou um arquivo que estava no seu blob storage, copiou para o seu Data Lake. Foi um arquivo nesse tamanho, chegou do mesmo tamanho, que você fez a cópia completa, e aqui ele mostra a duração e algumas outras informações bem legais. Isso aqui é uma ótima evidência para mandar para o cliente, por exemplo, no projeto. Então, isso aqui é um passo que realmente copiou. Vamos ver se ele copiou mesmo? Voltando aqui, ó, ele tinha que copiar do nosso CSV Files para o nosso Data Lake, certo? Como nome de migrado. Tá aqui o arquivo. Aqui, ó. Ele tá só com um horário diferente por conta do fuso dele lá, por conta do UTC. Mas está aqui o arquivo. Então, ele copiou um arquivo de um blob para um Data Lake. Então, eu queria mostrar para vocês funcionando mesmo esse cara aqui, para mostrar como que funciona a parte do output, os erros. Então, tudo que você criar no Data Factor, vindo aqui na execução, ele sempre vai mostrar um output, também vai ficar mostrando aqui para você, tá vendo? Que executou com sucesso. E aí você vem nos detalhes e consegue ver essas informações. E tem um output um pouco mais raiz, vamos dizer, que ele vai mostrando os dados aqui, do jeito que ele fez a execução. Então, eu acho que isso aqui é bem legal para mostrar ao vivo e a cores. Eu acho que é legal enfatizar isso aqui. Bom, não vamos perder muito mais tempo. Vamos voltar aqui para a apresentação. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu passar para o próximo tema, que vai ser com relação a Databricks? Carol, apareceu uma pergunta, eu respondi, mas eu queria confirmar contigo. Você fez essa cópia do blob para o Data Lake porque no blob você não é o local específico mais adequado para você conseguir fazer um tratamento de dados, certo? Cara, na verdade eu fiz só um teste, tá? Só para mostrar funcionando o Data Factor, você plugando em duas fontes de dados distintas, ele fazendo uma cópia. Mas aí tem um mundo de soluções aí para você trabalhar, tá? Isso aí foi, na verdade, só um teste. Show. Fechou. Mais alguém? Quem foi que comentou? O Luiz Santana comentou que o que você está passando aí é a base para o fundamento da DP 900. Não sei se você fez essa prova ainda. DP 200? A DP 900. Não, é a Z900. Não é de dados. Essa aqui é específica de dados, se eu não me engano. O Luiz Santana, ele falou que vai fazer. Cai isso tudo. Você está dando aula para certificação aí. Na verdade, eu acredito que é a Z900, que é o Azure Fundamentals. É a primeira prova básica com informações sobre o Azure. Eu não fiz essa prova, ainda estou para marcar ela para colocar na lista de certificação, mas ela fala realmente sobre tudo isso. Não vai muito a fundo,
mas ela fala algumas informações. Essa aqui, ó. De data factor. É a DP mesmo, é a Z900 voltada só para dados. Ela está em beta ainda. É o Azure Data Fundamentals. Aqui tem o AZ, que é o Azure Fundamentals. Cara, eu não vi a fundo as informações do que cai de recurso nessa prova. Mas, se vocês quiserem, eu posso até tentar formular alguma coisa no futuro aí relacionado só aos itens que caem nessas provas. Mas eu não tenho informação do que tem nessa prova, o que cai nessa prova. Normalmente a gente olha lá no site do Learn e ele mostra todo o conteúdo. Mas não sei se cai informações de tudo isso aí sobre o Data Factor, tá? Massa. Eu já vou baixar aqui, eu vou te passar, a gente vai fazer depois um negócio bacana com isso aí. Legal. Show, manda bala. Só respondendo esse último aqui, a deleção do Research Group é certeza? Cara, eu fiz hoje, bem quentinho. Algumas vezes já aconteceu de você tentar remover todos os recursos e ele dá algum erro, porque ele está vinculado a uma VNet, que está utilizando, está vinculado a um IP, e aí ele dá algum erro. Mas na deleção do Research Group, se tiver tudo certinho configurado, hoje mesmo eu derrubei uma POC inteira de um projeto, eu tive que remover o Research Group e todos os recursos que estavam embaixo, só cliquei, remover o Research Group, coloca o nome dele, fica olhando para a tela e tudo é removido do jeito que você quer. Então, funciona assim, tá? Essa deleção do Research Group é bem legal. E é bem mais fácil para a gente fazer as coisas. Bom, vamos voltar aqui para a apresentação. Puxa, deixei tanta coisa aberta aqui. Vamos ver. Bom, sobre o Data Lake Storage eu já falei, né? Então ele é um sistema de arquivo gerenciado, a gente consegue fazer a parte elástica, escalável, então você consegue aumentar a configuração e tudo mais, então ele é bom nesse sentido. Então ele é rápido, escalonável, seguro e econômico. Então tem muitas soluções no Azure voltado a storage que é bem mais em conta do que outros recursos. Então a gente acabou fazendo um teste aí usando uma cópia de Data Lake Storage, então nem vou passar mais essa parte da demo aí que a gente já fez. Bom, entrando agora no Databricks, eu vou tentar controlar um pouco o tempo aí, porque agora que eu vi o horário que já é 10 para as 9, mas acho que dá para apresentar em uns 10, 15 minutos, e aí a gente vai falando. O Databricks é uma plataforma de análise baseada no Apache Spark. Então, os caras do Apache Spark montaram a solução, viram que deu certo e aí futuramente montaram o Azure Databricks, que é uma plataforma de serviços de nuvem. E aí você pode tanto utilizar o Databricks na plataforma dele, né, ou debaixo do Microsoft Azure. Então, se você for no Azure, você consegue criar um cluster Databricks, criar o seu notebook, fazer toda a transformação de dados, migração, muita coisa que a gente faz de engenharia dá para fazer também direto no Databricks. Algumas coisas não vale a pena por conta de custo, mas em algumas soluções que a Microsoft ainda está trabalhando para melhorar alguns produtos, por exemplo, o Data Factor, que não aceita alguns data sources, aí a gente usa o Databricks para fazer algumas conversões. Só dentro do Data Factor a gente chama um notebook do Databricks, faz o que precisa fazer e aí retorna para o Data Factor. Então ele consegue de dentro do Data Factor, acessar um notebook do Databricks e continuar o trabalho da mesma forma dentro do pipeline. Então, ele é um ambiente rápido, otimizado. Eu já vi em cursos aqui, em meetups, o cara fazendo teste na demo, né, ao vivo, mostrando um select enorme de milhões e milhões de registros utilizando o Spark e ele rodar em milissegundos. Então, é uma solução bem robusta, ele acaba ficando bem mais rápido. Para algumas soluções de grande massa de dados, de Big Data, que a gente não consegue utilizar o nosso lindo e amável SQL Server, porque cada produto tem uma entrega, então ele, por ser um banco de dados relacional, para algumas soluções de Big Data, não daria para atender nas versões anteriores do SQL Server, então a gente utiliza o Spark, aí, que ele consegue ser muito mais rápido do que rodar uma consulta num banco relacional, ele acaba sendo muito mais eficiente. E aí ele tem todo esse
esse workspace interativo, a gente vai ver aqui na demo, vou mostrar para vocês como criar um cluster Databricks, algumas outras soluções que você consegue utilizar ele numa versão free, e como criar os seus notebooks. Tem até um notebook de exemplo para fazer a leitura disso aí, e é bem legal. E ele também tem a parte de aprendizagem de máquina muito forte, com Big Data, integração nativa lá com a parte de Machine Learning, inteligência artificial, é muito bom. O time normalmente acaba utilizando o Databricks um pouco mais para o lado de Machine Learning, porque é um estudo mais complexo, precisa de algo mais rápido, ágil e completo, então a gente acaba usando de Databricks um pouco mais para Machine Learning, mas dependendo de algumas soluções que precisa desse apoio do Databricks, a gente usa também na engenharia de dados, tá? E ele faz todo esse Data Warehouse moderno, com alto desempenho. Então, lembrando lá da primeira imagem, né? A gente normalmente tem um pezinho no Databricks para fazer alguma parte de Data Warehouse moderno, ou no site da Microsoft, que eu vou mostrar para vocês, ele sempre monta um escopo de Data Warehouse moderno, com Synapse e também com Databricks, e funciona muito bem esses caras juntos, tá? Tem uns clientes que a gente usa esses dois caras aí e faz um barulhão. Bom, gente, como eu não gosto muito de ficar falando muito ou passando muito PPT, quem quiser, inclusive, Nathan, eu posso até disponibilizar esse PPT. Não tem muita informação, porque eu prefiro mais as demos, né? Porque eu acho que é mais legal, mais interativo para a parte prática, mas quem quiser, eu disponibilizo esse PPT também com essas informações, tá? Fechado. Eu vou mudar aqui a tela para a gente ir para a prática de novo. Então, eu já tinha uma página aberta aqui de um Databricks. Só voltando aqui. Se você quiser criar um Databricks dentro do Azure, você faz da mesma forma que a gente criou um Data Factory. Você pode vir no Create Resource, escolher a opção do Databricks que você quer criar. Então, a gente pode pedir para ele pesquisar aqui sobre Databricks. Ele acha para você. Você vem aqui e dá um Create. Da mesma forma, todos os recursos têm as informações, documentações e tudo mais. Você dando um create, eu só não vou criar ele inteiro, porque ele demora um pouquinho, tá? Ele não é tão rápido quanto a criação do Data Factory. Mas ele tem aqui as informações de assinatura, o Research Group que vai ser utilizado, o nome do workspace que vai ser criado lá no Databricks, a localização, o tipo de configuração aqui, o Price Tier, se vai ser Standard Premium, ou dá para usar esse trial aqui por 14 dias. Você consegue utilizar esse cara aqui. É bem legal para quem quiser estudar isso. Mas também tem uma outra versão no Community que você consegue utilizar debaixo do Databricks, tá? Esse cara aqui saiu um pouco do Azure, então vamos lembrar. Dentro do Azure a gente consegue criar uma solução de Databricks, mas você também consegue criar a solução de Databricks dentro do site deles, independente do Azure, tá? Então, quem acessar esse link aqui, depois, Nathan, eu passo todos os links que eu tenho de estudo e esses links que eu estou mostrando para vocês aqui, para a gente colocar na descrição do vídeo, quem quiser acessar depois, tá bom? Fechado, show de bola. Então, quem quiser acessar uma versão free aqui para criar cluster Databricks, brincar com notebook e tudo mais, você pode acessar esse community.cloud.databricks.com e você consegue criar toda a solução que a gente cria no Azure, independente de assinatura, independente de custo, você consegue fazer os testes por aqui. Então, você consegue criar um workspace com os notebooks, você consegue criar um cluster. Até tinha um cluster criado aqui, ele até baixou. Você consegue fazer tudo por aqui. Então, vamos até mostrar para vocês, primeiramente, na tela do Community. Se você vier criar um cluster, só lembrando, tudo que você faz dentro do Databricks, para executar os comandos do notebook, você precisa criar um cluster antes, porque tudo que você executar, ele precisa de um cluster para executar. Então, vamos criar aqui um cluster. Isso aqui é a interface do Community, tá, gente? Na parte do Azure, com uma assinatura e pago, ele é um pouquinho diferente. Então, aqui na Community, vamos supor que você consegue criar um cluster Azure Week. E aí, você escolhe a versão dele. Ele está com várias versões aqui, inclusive da parte de Machine Learning. Ele mostra a configuração aqui para você, de como vai ser a configuração com relação ao Spark e o Scala. Você consegue escolher esse runtime aqui. E aí, depois você configura a zona. Somente isso. Você dá um Create Cluster, ele já vai criar um cluster para você e vai ficar disponível para você nessa tela aqui, beleza?
Ele até deu um terminate aqui que eu criei um pro evento hoje aqui, só que depois de 2 horas ele desliga sozinho. Então, não vai dar pra gente mexer nesse. Beleza? Só mostrando para vocês a diferença da tela lá do community. Aqui eu estou debaixo da minha assinatura da Cumulus e estou com um crédito aqui e criei um Azure Databricks. Então, eu vim aqui, criei um Azure Databricks por aqui, configurei a parte de rede dele e tudo mais, criei ele dessa forma. Quando eu crio ele dessa forma, ele vem aqui nos meus resources, vamos supor que eu venho todos os recursos, e ele vai ficar aparecendo aqui para mim, como um Databricks criado. Deixa eu só ele carregar um pouquinho. É lógico que no dia de demo demora muito mais as coisas, né? Mas bom, tem que ter a friozinho na barriga, né? Senão não tem graça, né? Deixa eu ver aqui. Acho que deu erro na assinatura lá. Vamos lá de novo. Aqui. Aqui ele vai aparecer para você. Então, quando você criar um Databricks lá, como um serviço, ele vai aparecer para você aqui como um recurso. Então, você clicando aqui, ele vai já abrir direto a sua tela aqui do Databricks. Então, vamos lá. Essa é a tela inicial dele. Eu já tenho ele criado. Aqui o meu home. Eu já tenho algumas coisas salvo do que eu estou treinando, estudando e tudo mais. Você vem na sua conta aqui, você pode criar uma pasta ou uma biblioteca, um notebook, ou fazer algum experimento da parte de Machine Learning. Então, vamos supor que você quer criar uma pasta. Vamos criar uma pasta aqui, Azure Week. E aí ele cria uma pasta aqui para você. Nessa pasta, você consegue criar o seu notebook. Vamos dar um nome aqui de demo teste. Escolhe a linguagem que você quer utilizar. Ele está disponível Python, Scala, SQL e R. Escolhe o cluster, então você pode ter um ou N clusters, eu tenho um cluster salvo aqui já criado. Você escolhe o cluster e dá um create. Vamos supor que a gente vai usar Python. Você só dá um create, ele vai aparecer aqui para você, tá vendo? Criei uma pasta, criei um notebook, tá aqui o notebook. Isso aqui é o notebook, tá, gente? Tudo que você criar de comando no notebook nessa tela, você vem aqui, dá um run cell, ele vai executar só essa célula. Vamos supor que tem vários comandos um atrás do outro. Se você clicar aqui e executar só esse run cell, ele vai executar só esse cara aqui. Se der um run all, imagina que isso aqui é um package ou um pipeline. Ele tem várias informações do notebook com vários códigos. Se der um run all, ele vai executando um atrás do outro e vai mostrando para você todas as configurações. Como eu já tenho um pronto aqui, deixa eu até abrir ele aqui para vocês. Eu já tinha um pronto aqui dos meus testes. Eu acho que é esse mesmo. Tá. Esse aqui é um teste que eu fiz. Eu peguei alguns códigos só para brincar aqui. Então, lembrando, tem que sempre estar com a teste de um cluster para você conseguir executar. Você pode ter vários clusters, você escolhe o cluster que você vai usar no momento. Então, tem que estar dessa forma aqui para você conseguir executar o notebook. Aqui, eu tenho um storage account. Então, se a gente voltar aqui, ó, ST Databricks. Se eu vier aqui no meu recurso do Azure, você vai ter um recurso aqui chamado ST Databricks, de Storage Account. Então, eu criei uma conta de storage com esse nome e ele consegue acessar aqui. Então, vamos lá. O código é bem simples. Eu vou falar que eu quero acessar o meu Storage Account com esse nome que está no Azure e com essa chave de acesso que está na configuração dele lá criptografada, tá? Lembrando que se você quiser utilizar aqui também um Key Vault, que é o cofre de senhas do Azure, para não exibir usuário e senha também dá para fazer, ou utilizar a chave criptografada, e tem N formas para você utilizar, tá? Lembrando que o Key Vault no Azure, ele é um cofre de senha e ele tem o cofre do cofre. Então, você cria um cofre com as senhas e um outro cofre para armazenar esse cofre. É bem legal a parte da segurança dele. Então, aqui, eu tenho aqui a minha informação. Então, vou rodar essa célula e pedir para ele conectar no meu Storage Account. Aqui ele está executando. Vou aumentar um pouco a tela aqui. Está executando esse comando para conseguir acessar o meu Storage Account para chegar no meu Blob Storage. Então,
essa parte que ele está fazendo nesse momento. Então, ele deu aqui, ó, Command OK, mostra para você quantos segundos que foi executado, a data e tudo mais, debaixo de qual cluster. Beleza, passamos essa fase. Então, ele conectou na minha conta de storage e consegui entrar nele. Da mesma forma que a gente entrou, por exemplo, no Storage Explorer. Aqui eu venho e vou falar para ele, eu quero ir na localização desse arquivo, ou seja, eu vou entrar dentro do container, onde tem essa pastinha aqui, ó, CSV Files, e vou acessar os arquivos somente do tipo CSV. Beleza? Então, roda aqui a célula, ele vai executar, ok. Então, ele entrou na minha conta de storage e acessou meu container. Aqui eu vou pedir para ele fazer a leitura. Isso é só um exemplo, tá, gente? Para vocês verem como funciona o Databricks, plugado nas soluções do Azure e mostrar como que ele faz a execução. Então, cada linha dessa é um comando, você vai executando. Então, é algo bem simples só para mostrar para vocês como funciona, tá? Esse aqui, ele leu o arquivo, vai conseguir fazer a leitura do arquivo com o Spark. Esse aqui é legal que você consegue ver a evolução dele dentro dos jobs. Aqui, ó, você consegue vir aqui e ver como está a evolução dele dessa forma. Às vezes tem mais de um passo, você consegue ver essa evolução dele por aqui. E aqui, eu vou fazer o seguinte, peguei aquele arquivo CSV que estava no meu blob, dei um nome para ele. Imagina que você pegou um arquivo do blob, CSV, e quer depois jogar no SQL Server ou ler de outra forma. Então, eu peguei, acessei o Storage Account, li o meu arquivo CSV e vou pedir para ele nomear esse arquivo para eu conseguir ler de alguma forma. Então, isso aqui, lembra quando a gente deu o preview data lá no Data Factor? Era um arquivo CSV com informações de recursos do Azure. Então, é o mesmo arquivo que eu estou usando lá no Blob Storage. Ele leu esse arquivo e conseguiu mostrar ele aqui, nomeando aqui as colunas de uma outra forma. Aqui, o que eu vou fazer? O que eu acho que é bem legal. Você vai criar uma view. Vou dar um nome aqui da view. Essa view, vamos criar com esse nome mesmo aqui. Essa view, ele vai criar para você acessar o conteúdo desse arquivo CSV dentro do SQL Server. E uma coisa que eu acho que é muito legal aqui no Databricks, você que quer desenvolver alguma coisa, mas não sabe de Python, nem de R, nem de Scala, muito menos de Spark, cara, você tendo conhecimento de SQL Server, você já consegue fazer muita coisa aqui dentro. Porque tem um negócio que a gente chama de mágica, que é um %SQL. Só de você escrever %SQL aqui em cima, você consegue escrever com um Transact SQL aqui tranquilo, que ele vai entender. Então, ele pegou um arquivo no storage, pegou o arquivo CSV, criou uma view em cima do conteúdo daquele arquivo e a gente vai fazer um select nessa view. Então, o que ele fez? Ele converteu o arquivo para dentro do banco e a gente consegue ler ele como se fosse um select no SQL Server. Olha que interessante. E aqui você consegue escrever esse arquivo em Parquet. Só que aí você consegue fazer depois a leitura dentro, utilizando o SQL Server. Então, o que ele fez? Ele converteu o arquivo para Parquet, escreveu em Parquet, deu um outro nome. Aqui a gente não está acessando mais a view, a gente está acessando o arquivo em Parquet. Entende que aqui o arquivo está numa view. Aqui ele escreveu, mudando o formato do arquivo para Parquet. Então, ele era um CSV, a gente jogou numa view, conseguiu acessar, e aqui ele escreveu em Parquet. Então, cara, eu não sei programar em Parquet. Tá bom, eu só vi ele como uma tabela, deu um nome para a tabela, e aqui, só de colocar um %SQL, eu estou fazendo um comando para ler essa tabela em Parquet, só que eu não estou precisando escrever em Parquet, eu estou escrevendo em SQL. Se você não colocasse nada aqui, teoricamente, você poderia colocar o código em Parquet para ler o conteúdo em Parquet. Mas se você não sabe programar em Parquet, você dá um %SQL, você vai ler uma tabela em Parquet usando um comando SQL Server. Ele vai mostrar para você aqui. Entendeu? Isso que eu acho que é legal do Databricks. Dá para fazer muita coisa com ele. Lógico que isso aqui é só um exemplo simples para mostrar para vocês como que funciona a plataforma e tudo mais. E tem uma outra coisa que eu acho muito legal. Não sei se é porque eu sou mulher, virginiana, eu gosto de organização. Normalmente, quando eu termino os projetos, eu sempre falo para o pessoal do meu time fazer uma documentação, gerar evidências com prints, fazer algo num template bonito. O que eu acho legal do Databricks, você consegue criar tanto o seu pacote aqui, seu notebook, com os códigos, e também consegue colocar algo como se fosse uma documentação ou um brief do que está sendo feito aqui dentro do código. Então, eu acho que isso é muito legal.
só o fato de você escrever aqui, ó, dentro do notebook, um %MD, ele já entende que é um texto e não um código. Então, se você escrever %MD, ele já entende que é um texto. O que você escrever aqui, ele vai armazenar aqui, aparecendo como um texto. E tudo que você coloca com esse hashtag aqui, dependendo da quantidade, ele vai mudando o tamanho da fonte, tá vendo? Quanto maior a quantidade de hashtag, menor a fonte. E aí você consegue fazer N coisas aqui com essa formatação, consegue criar imagem, você consegue fazer várias coisas. Até fez um desafio aqui com o meu CEO. Deixa eu só ver se eu acho aqui, que eu acho que é bem legal. Aqui, ó. É que não vai aparecer a imagem, mas enfim. Aqui tinha uma imagem da Cumulus e uma imagem da Databricks. Então, o que eu fiz? Tá vendo? Eu só coloquei um %MD, ele sabe que não é código. Só que eu criei aqui aquele nosso velho HTML. Fiz um image source, né? Falando que eu vou pedir para subir uma imagem nessa origem. E dei o nome da origem aqui. Então, ele sabe que existe uma imagem nessa origem e ele foi lá e criou esse conteúdo. Então, eu criei uma imagem da Databricks, um da Cumulus, Databricks, para ficar bonitinho. E aí, ele fica dessa forma aqui. Então, você consegue deixar um cabeçalho, um arquivo, e aí você consegue ir mexendo na formatação, que eu acho que é muito legal. Eu até criei um negócio de formatações aqui. Se você criar os níveis das fontes, vai aumentando, e tem também a formatação por título. Você consegue criar a formatação por título. Então, você colocar um % ou um ponto, ele vai mudando, tá vendo? Ele vai criando um título, subtítulo, então, de repente, você cria um código, cria uma documentação, você fala o que está sendo feito, depois o que você vai fazer, como se fosse uma documentação, tá vendo? Você cria a imagem aqui dentro, passa link, e aí vai montando um jeito bem mais interativo. Então, quem bate o olho aqui, um analista que vai fazer a manutenção, por exemplo, do Databricks dentro do notebook, vai saber exatamente o que está fazendo. Putz, aqui ele está acessando uma conta, beleza, e aqui embaixo ele está montando um container, e aí tem uma documentação, tem tudo, e você consegue fazer tudo isso dentro do Databricks, que é muito legal. E tem também essa parte do data aqui. Então, por exemplo, a gente criou uma tabela lá, chamado My Permanent Table 5, e ele fica aqui a tabela. Então, aqui fica os dados do que é criado dentro do SQL, dentro da plataforma. Então, fica tudo salvo aqui dentro. Então, ele tem aqui os databases criados, esse default se você não designar nenhum, e você consegue ver os dados aqui dentro. E tem outras funcionalidades, como criação de jobs para algo automático, a criação dos modelos por parte de machine learning, aí é um mundo de novidades aí, eu não vou explorar tudo para não estourar o nosso tempo, também estou sem exemplo de machine learning, mas esse é o mundo do Databricks, que é muito legal. A Cumulus, a gente fez uma parceria recente, aí somos parceiros também da Databricks, fora a Accenture, eu acho que nós somos os únicos do Brasil, então é bem legal que a gente está indo bastante para cima das soluções da Databricks, tem muita coisa para entregar, é muito legal o produto, e aí você consegue também trabalhar dessa forma usando o community. E aí uma coisa que eu queria passar para vocês, depois vamos passar, Nathan, todos os links de estudos, tem vários links aqui da Databricks, quem quiser mesmo estudar sobre, no próprio YouTube você consegue acessar o Databricks Academy, tem bastante coisa legal que eles postam lá. Então, aqui nesse Databricks Academy aqui, tem muita informação. Lógico que, né, como tudo na nossa área é tudo em inglês, mas eu acho que todo mundo acessa vídeo em inglês. Você consegue ver os vídeos com todas as explicações básicas sobre treinamento, como que faz a parte de distribuição, importação de dados. Então, tem algumas coisas básicas aqui que ele mostra, que é bem legal. E tem outros sites como Channel 9, Pluralsight, e por aí vai, com muita novidade aí para quem quiser estudar. E aí, outra coisa que eu queria passar para vocês, gente, mais agora finalizando mesmo, essa aqui que eu comentei com vocês. Depois eu vou passar o link bonitinho, mas essa aqui é um site da Microsoft com todas as possíveis soluções já prontas para quem quiser ver a parte de arquitetura no Edge. Isso aqui eu acho que é muito legal, me ajuda muito nos projetos. Então, vamos supor que você quer uma solução aqui para um comércio eletrônico. Putz, eu quero fazer um comércio eletrônico, cara, só que eu quero utilizar, sei lá, uma solução com Databricks.
usando isso. Putz, não tem, beleza. Vamos usar uma solução, de repente, com, vamos supor, deixa eu pegar aqui, um Power BI, um exemplo. Só para mostrar para vocês aqui. Um Power BI Embedded. Cara, sempre assim, né? Quando a gente quer uma opção, ele não vai aparecer do que você quer. Não conta antes não, só escolhe. Bom, eu vou colocar todos aqui, só para vocês entenderem. Você vai filtrar do jeito que você quer. Aqui eu coloquei comércio eletrônico aqui. Mas, por exemplo, você quer uma solução no Azure para comércio eletrônico. Putz, cara, é exatamente o que eu precisava. Uma solução de marketing personalizado. Você vai clicar aqui, aquele mesmo desenho que eu mostrei para vocês, ele já tem pronto aqui. Cara, você quer usar o Azure para esse tipo de solução? Já tem aqui pronto. Ó, você pode pegar o seu browser, usar um Cosmos DB, passar pelo Event Hub, usar o Machine Learning, para depois sair um dashboard no Power BI. Cara, você entra aqui, ele vai mostrando passo a passo as informações de cada um desses caras, bem explicadinho, lógico, com essa versão do Docs aqui, agora em português, e todos os links relacionados à documentação de cada um desses recursos aqui, que é muito legal, ajuda muito a gente no dia a dia. Então, acho que para quem quiser dar uma olhada depois, isso aqui é bem legal. E também a calculadora do Azure, que a gente usa bastante. Mais o time de arquitetura mesmo, para ser bem sincero, mas eu acho que é legal para você ter uma noção de custo das coisas sem ter que envolver alguém da Microsoft, você consegue fazer isso sozinho. Então, vamos supor que você quer a parte de computação, quer criar uma máquina virtual. Você só clica aqui o recurso que você quer, ele adiciona e vem aqui para baixo. Então, aqui você fala, cara, eu quero criar uma máquina virtual, mas eu quero um Linux, mas um CentOS aqui no básico, só que com 4 cores, e eu vou montar 2 máquinas de uma vez. Só que aí eu quero só a utilização para 30 dias. E vou pagar por isso, conforme eu for utilizando. Beleza, ele já mostra aqui o valor. Inclui um suporte ou não, licença de programa do que você quiser, consegue salvar, compartilhar com alguém ou exportar. Você vai exportar um Excel com todos os detalhes, já com os valores, e aí você consegue passar para o seu cliente. Olha, você quer essa solução dessa forma, com esses recursos? Coloquei todos os recursos aqui, da forma que a gente precisa configurar para a volumetria da sua empresa, vai ficar com o valor X. Aí você vai colocando todos os recursos, ele vai somando aqui embaixo com os demais, e aí você consegue ter toda essa informação aqui na calculadora, que eu acho que é bem legal para quem está começando no Azure e ter uma noção de custo, de produto e tudo mais. Bom, gente, era isso. Só finalizando aqui eu acho que não temos mais nenhuma informação do PPT. Acabou mesmo. E aí, queria só ver com você depois, Nathan, como a gente faz esse sorteio aí, se você conseguir. Ou eu consigo também, né, exportar aqui a planilha, né? Isso, vamos pegar aí a lista de mais fácil. Deixa eu ver. Ele não está deixando eu exportar a planilha por aqui. Você consegue exportar por aí? Eu acho que você é organizador. Vamos lá. Não, nada feito. Deixa eu pensar em outra forma aqui da gente conseguir pegar essa galera aqui. Talvez ainda está processando a lista. Deixa eu ver se já não caiu aqui no Downloads. Tá, já está aqui. Vou te encaminhar aí no... Deixa eu mandar para ti aqui. Cadê? Vê se você consegue. Deixa eu tentar aqui. Eu não sei se o tenente vai deixar eu te mandar isso. Acho que foi. Já tá upando aqui. Eu só não sei como que a gente vai sortear. Até estava procurando alguma solução para fazer o sorteio. Eu
dentro do Deixa eu ver. Excel. Não sei se você tem alguma. Eu tenho algumas que a gente usa, por exemplo, para o Instagram, que ele já é pronto, mas... Os links aqui, sorteador.com.br. Deixa eu ver aqui. Mas aí é número, né? Bom, você pode criar um ID aí para cada participante na planilha. Pode ser. Deixa eu ver aqui. Você mandou no Teams? Por mensagem, Isso. né? Mandei no seu chat aí. Aqui a gente faz ao vivo, né, gente? Assim que é legal. Natan enviou um arquivo. Beleza. Carol. E aí, criar então. Oi? É o Nilson aqui. Valeu aí, cara. Foi top, hein, mano? Obrigada. Cara, ainda mais que a minha prova tá chegando, você já ajudou bastante já. Não tô falando. Precisando, tamo aí, cara. Se quiser trocar uma ideia, passar alguma coisa que eu possa ajudar aí, tamo junto. Sim, tamo junto. Eu vou te comunicando durante a semana que vem aí. Valeu, hein? Beleza, combinado. Valeu, Lisão. Tô baixando aqui, tá, Natan? Tranquilo. Galera, para quem chegou depois, a Carol vai sortear aí uma case, uma camisa e uma squeeze da Cumulus. A gente baixou quem está participando aqui, quem ficou até o final. Vamos jogar na plataforma online ali para fazer sorteio. Alguém tem alguma dúvida aí? Quer falar? Eu tô pirando cabeção. A gente está quase com essa edição especificamente, ela está bem voltada para data, para IA. O Rubens começou com inteligência artificial. Ontem o Weber falou sobre Power Platform. Hoje você está com engenharia de dados. É um mundo incrível. Mesmo não atuando diretamente na área, é muito bacana isso. Eu sou suspeita para falar também, né? Imagina, uma área totalmente, não totalmente diferente, mas voltada para a parte de banco de dados. E eu entrei na Cumulus em agosto do ano passado, né? Para assumir uma área de engenharia de dados, então é muita novidade até para mim, né? Muito show. Galera, a gente tem duas mãos aí, é o Antônio Fabrício e o Marcelo. Se vocês quiserem abrir o microfone e fazer a pergunta, tranquilo. Aí vai o Antônio primeiro e depois o Marcelo. Se preferirem chat, joga aí que eu passo para eles. Passo aqui para Carol. Boa noite, pessoal. Aqui é o Fabrício que está falando. Eu sou aqui de Fortaleza, no Ceará, tá? Primeiro, parabéns aí, Carol, pela palestra. É a segunda palestra tua que eu assisto. Eu assisti uma no Statidades também. Falando sobre o Azure Databricks. Carol, eu trabalho hoje com o Integration, certo? O meu time aqui em Fortaleza, a gente trabalha em uma fintech e nós utilizamos o Integration, mas tipo, o nosso banco, nós temos o banco na nuvem, mas a gente tem muitos bancos on-premises e também como a gente estava iniciando, digamos assim, o nosso Data Warehouse, a gente tinha tem muito arquivo, muita manipulação de arquivo, e a maioria dos bancos que a gente tinha também ainda tem muitos bancos de aplicações de desenvolvedores que são em Azure, ou que são em MySQL e Postgres, certo? Entendi. E um dos grandes calos que eu, assim, se tem uma coisa que eu tenho uma raiva do Integration, que eu fico meio chateado com ele, que a gente briga de vez em quando, é justamente você ter que configurar conexão com MySQL por fora, porque você não faz ele direto, não tem um nativo. Com o Databricks, isso já tem uma solução mais simples, ou a gente tem que ficar sempre sendo refém do ODBC ainda, ou coisa do tipo? Obrigado, boa noite novamente. Opa, obrigada pela pergunta aí, ótima pergunta, Antônio. Tem algumas coisas que são nativas, você consegue fazer no Databricks, mas você faz com o código dele. Dificilmente você precisa de alguma solução para fazer algo amarrado com o ODBC. Ele já vai direto na fonte de dados. Da mesma forma que a gente viu aqui no exemplo, eu abri aqui o Databricks e no notebook eu fui e acessei um storage account. Poderia ser um blob storage, um data lake, então ele já vai direto daquela forma bem simples no código. Então, dificilmente você vai acessar o MySQL precisando aí amarrar no ODBC. Ele tem uma forma bem mais simples para você fazer dessa forma.
vocês quiserem, eu posso passar depois um link com informações do que é nativo para o Data Factory e para o Databricks, que ele já consegue ir diretamente na fonte de dados, tá? Tem muita coisa que ele já conecta direto. Provavelmente o MySQL também, tá? Só tô dando uma manutenção aqui, para pegar a galera que saiu. Deixar só quem participou do começo ao fim, beleza. Tem Última outra. De mão levantada aí ou já foi? Isso. Isso que eu ia falar. Abre aí, Marcelo, pode falar, cara, ou joga no chat. Opa, boa noite aí, gente. Marcelo, peguei o link aí da apresentação de última hora ali no grupo do Databricks do WhatsApp ali do Luan, ô Carol. Tenho só uma perguntinha assim, questão de tipo, você mostrou o desenho, você não chegou até nessa camada lá no seu demo aí, tá? Mas curiosidade. Aquela camada OLAP que a gente tem ali, criou uma opinião sua, você acha que ela é bem utilizada? Porque, querendo ou não, quando a gente vai para a nuvem, a gente ganha muita questão de performance e tudo mais. Sim. Você acha que isso é mais produto da Microsoft, tipo, para atender questão de migração? Ou que aquela parte do Synapse, ela já entrega essa questão de performance que a gente tem? Primeira parte do Synapse, ele já entrega mesmo a performance, lógico, mas tem algumas coisas para montar o escopo da solução, a gente sempre coloca o análise service, porque ele faz toda a camada semântica, então quando você for plugar o seu Power BI com as visualizações direto no análise service, ele já vai estar com uma estrutura de um OLAP criado no modelo tabular, com toda a sua configuração, relacionamento e tudo que ele já puxou das informações do banco do SQL Server, por exemplo, ou do Synapse, já mastigado, trabalhado, e você já pluga o Power BI direto. Então, as medidas do Power BI, você não precisa ficar criando medidas no Power BI e ficar deixando ele pesado, complexo. Você usa direto o Analysis Service, que ele já está com, no caso, em vez de measures ali, ele tem as dimensions, né? São as dimensões. Então, você cria a tabela fato, as dimensões, cria toda essa estrutura organizada no Analysis Service, e aí o Power BI pluga direto na análise service. Então, isso para eles, na hora de montar a arquitetura do projeto, o escopo a gente sempre acaba colocando o análise service, que fica mais organizado, mais rápido e evita problemas para o próprio Power BI, entendeu? Tem clientes que pedem para tirar, mas aí com relação a custo, vale a pena deixar ele da forma que estava ali no desenho. Então, a gente usa bastante ele dessa forma, dentro da solução de engenharia. Ah, legal. Obrigado aí. Parabéns aí pela apresentação. Só complementando da Carol aí, eu acabo atuando um pouco com essa parte também, de pegar do Synapse, mandar pro Cubo, pro Tabular. Eu já trabalhei nas duas pontas, eu estou mais com Power BI. Tanto fazer medida no Power BI e agora fazendo mais no análise. Assim, eu posso comprovar para você. O ganho que você tem de já mandar calculado tudo para o Power BI, somente demonstrar lá, cara, não tem nem comparação. Então, só estou mesmo validando o que a Carol falou. Realmente, quando você tem um tabular antes e fazer suas medidas no cubo e mandar direto para o Power BI somente para ele fazer aquela função de apresentação, a velocidade é outra, cara, o ganho é enorme. O reporte fica mais leve, né? Faz sentido. Sim, com certeza. Fica bem mais rápida a apresentação. Show, obrigada, Wilson. O Christian tem uma pergunta sobre API REST. Christian, você quer falar? Você quer digitar? Acho mais fácil falar. Boa noite a todos. Boa noite, Natan e Carol. A pergunta é a seguinte: vamos imaginar que eu tenha algumas informações que estão armazenadas e eu vou obtê-las através de uma API REST. Onde é o lugar mais adequado para eu montar isso? Seria no Data Factory ou seria no Databricks? E se é que isso é possível em ambos? É possível em ambos. Então, você pode fazer o seu projeto plugado no API REST, tanto quanto no Data Factory quanto no Databricks. E aí, só algumas coisas você tem que ver o que é nativo no Data Factory para ele conseguir plugar. Já teve projetos que a gente precisou acessar uma API, e aí ele faz esse complemento aí da API acessando o Data Factory, por exemplo. Então, ele consegue fazer sim.
Perfeito. Então quer dizer que, na verdade, é um momento de escolha no que diz respeito à regra de negócio, né? Eu usaria no Data Factory só para atender uma regra específica de coisas ali do Data Factory, mas se fosse alguma coisa um pouquinho mais adiante, né, no passo seguinte, também poderia ser feito no Databricks. É isso, tem mais a ver então, com regra de negócio essa escolha. Isso, vamos supor que você está fazendo um API REST e em algum momento ele está fazendo tudo dentro do Data Factory e você precisa ler um arquivo em algum momento que não é nativo para o Data Factory. E aí você vai lá, chama o notebook do Databricks, processa o que você precisa e continua no Data Factory. Dá para fazer dessa forma também. Mas ele consegue acessar os API REST sim. Perfeito, obrigado. Imagina, obrigado a você. Show. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu estou com o sorteador. Beleza. Já deve ter aparecido aí para vocês. Sim. Show. Vamos lá, 20. O 20 saiu. Ele foi excluído. O 20 não tá lá. Poxa vida. Não tá. Vamos ver o 64 também não. Tá maravilha isso aqui. Mas que coisa. 46 é Lígia. Lígia Araújo de Souza Matias. Eu vi a Lígia tá aqui. Tô aqui. Opa, se manifesta aí. Tô aqui. Fala. Opa, Massa, parabéns. show. Obrigada. Aí, Carol, troca uma ideia agora. Lígia, você é de São Paulo, você é de Campinas. Olá, eu moro em Santo André, em São Paulo. Não, tranquilo, gente. Eu tenho um compromisso aí junto com a Cúmulos, das palestras que eu faço, junto com o time de marketing. Então, já teve kit que a gente entregou para a gente de Recife, Pernambuco, Maceió, então não tem problema nenhum. Só preciso depois, Lígia, eu vou deixar aqui o meu e-mail aqui no chat. Você só manda os seus dados, por favor, tamanho de camiseta, o seu endereço completo e o seu telefone. Opa, escrevi errado, gente. Escrevi errado ali. Tamanho da camiseta, seu nome completo, telefone e endereço. Que aí o meu time da Cúmulos de marketing já tem outros kits para entregar de outras palestras que eu apresentei. E aí a gente já entrega para você, tá? Entrega aí na sua casa mesmo. Esse segundo aqui, tá? caroline.lavec@cumulos.com.br. Ignora esse de cima que veio errado, tá? E obrigada, e agradeço pela sua aula, muito boa. Eu que agradeço vocês aí pela participação. E aí, Natan, querendo roubar um pouquinho a tela aqui de novo. Vai lá. Só fazendo um pouquinho de propaganda. Eu concluí agora o projeto do Descomplicando o Azure junto com o Rubens Guimarães, né, o MVP, muito esperado. Aí ele fez uma palestra, eu acho que no Azure Week aqui também, né? Ele fez uma palestra junto, né? Sim, segunda-feira ele estava conosco. Terça-feira. Quem está querendo estudar Azure, a gente fez um projeto junto aqui, que é o Descomplicando o Azure, com muito conteúdo de 2 semanas. Então foi a semana passada e a outra, com todos esses conteúdos. Então tem palestra de tudo que é jeito aqui. Eu palestrei também falando sobre engenharia. Tem muita gente aqui, MVP, o pessoal da comunidade técnica. Eu trouxe um cara da própria Databricks para palestrar aqui em um dia. Então tem bastante conteúdo, tudo salvo nos links aqui, para quem quiser acessar depois pelo YouTube. Então tem bastante conteúdo, só fazendo um pouco de propaganda aqui, ó. Por exemplo, ó, tem aqui ó, o Cris D'Agostino, que é da Databricks, eu consegui trazer ele aqui, então ele fala sobre conteúdo da Databricks, com a parte de modernização de dados. Então tem todas essas 41 palestras, tudo salvo com o link do YouTube, para você acessar lá no canal do Azure Brasil, tá? E aí tem todas as informações do evento e tudo mais, que eu acho que é bem legal como ficou gravado. E aí eu acho que quem quiser dar uma olhada e revisitar aqui esse site aqui, é bem legal, tá com bastante informação, tá? E outra coisa que eu queria passar, Natan, na semana que vem, no dia 7 de julho, eu vou palestrar com os meninos do Banco Itaú, que eles montaram o Data Tuning. Vai ser o 15º meetup deles, e eles me chamaram para falar sobre engenharia de dados. Provavelmente vai ser o mesmo assunto aqui, passando essas novidades de Data Factory, soluções de Azure, e eu vou estar apresentando isso aí nesse meetup no dia 7 de julho. Vou até colocar aqui o link para vocês. Vou jogar no chat aqui. Quem quiser também participar, na semana que vem vai ter esse meetup aí,
acontecendo. Só se inscrever aqui, é gratuito e vai fazer também online. Graças a Deus aí, a gente está conseguindo fazer bastante evento online. E aí tem uma gravação já feita num podcast com o Vinícius Perro, do Papo Cloud. E aí depois eu disponibilizo todos os links lá no meu LinkedIn. Inclusive eu vou colocar aqui o meu LinkedIn. Depois eu passo todos os links para você, tá? Desculpa ser um pouco repetitiva, mas eu acho que é legal deixar os links de estudo, as informações que eu tenho meio mastigadas. Manda para mim que eu vou jogar lá no... Eu vou upar esses vídeos, eles devem começar eu vou começar a jogar eles no YouTube na sexta. Aí legal. Eu coloco na descrição lá todo o que você tiver mandado pra gente. Beleza. E aí, os próximos eventos, quem quiser acompanhar as novidades, eu sempre posto as coisas no LinkedIn. E é isso, gente. Eu agradeço aí a colaboração de vocês. Obrigada aí pela oportunidade, viu, Nathan? E aí, achei bem legal. Tem bastante participante hoje. Show. Galera, agradeço a todos que estiveram conosco aí. Carol, valeu. Você está convocada para as próximas. Já até... junto mais material aí. A gente vai fazer a quarta edição no finalzinho desse mês, entrando em agosto, a mesma ideia dessa data. Você já está convidada, não, está convocada. A galera curtiu demais, tenho certeza que agregou bastante aí. Meu povo, só lembrando, amanhã a gente tem o último dia de evento. Colhem conosco aí, a gente vai falar sobre file shares e com autenticação no AD on-premises, beleza? Carol, novamente, muito obrigado. Valeu mesmo por seu tempo. Obrigada a vocês, pessoal. Boa noite a todos. Tchau, valeu, um abraço. Tchau, tchau.